quais são essas barreiras que você enfrenta e de que maneira que você consegue lidar com isso? Isso, existem os conselhos, né, então tem o Conselho de Farmácia, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho de Odontologia, existem os conselhos, e esses conselhos eles têm algumas regulamentações. O conselho que era menos atualizado para o mercado digital é o Conselho Médico, né, o CRM, e por questões até óbvias, né, porque trabalha com risco muito maior de vida e tudo mais, de superexposição. Então, é um conselho que ele veio se atualizando, recentemente ele foi atualizado, né, e ele conseguiu ser equiparado no sentido de permissões que conselhos de odontologia, por exemplo, tem. Então, uma dificuldade muito grande, né, dos médicos se exporem. O que acontece? Quando tem serviços que eles são substitutos, vou dar um exemplo. Por exemplo? Um dentista, ele faz uma toxina botulínica, né? Mulheres adoram fazer botox, né? Tá em alta, né? Dá uma esticadinha na pele, ou então fazer um preenchimentozinho. Mas a dermatologista também ela faz o preenchimento. Ela também faz o botox. Então são duas classes diferentes, dois conselhos que respondem a coisas diferentes, porém eles competem na mesma arena competitiva, né? Na comunicação, ou seja, eles estão disputando o mesmo público, né? Então, quando a gente fala de um dentista pode fazer esse tipo de publicidade dentro do digital e um médico não pode, é injusto. Né? E essa era a grande briga da classe médica. E eles perderam muito espaço por essa questão, porque o conselho demorou muito para se atualizar, e eles eram multados, eles corriam o risco de perder o CRM deles, e eles não queriam se expor nesse nível, né? E justamente porque, cara, ele não vai comprometer a carreira dele inteira por conta de uma questão, né, de publicidade digital. E então essa briga aconteceu até esse ano, né? E aí teve atualização do conselho e abriu uma flexibilidade muito maior agora para o médico. Então ele tem mais autonomia para produzir esse tipo de conteúdo, mas ainda ele tem algumas limitações. Eles não podem, por exemplo, um exemplo bem básico, eles não podem citar, né, tecnologias, o postar antes, depois ele pode, mas ele tem que sempre explicar que aquele caso foi construído de uma certa forma específica. Na legenda tem que ter um texto específico colocando o CRM da pessoa, o RQE do médico, se for uma dermatologista. Então tem algumas limitações que são diferentes de outras classes. E essa adequação, de certa forma, tem uma certa barreira, né, digamos assim, uma certa barreira, como posso dizer, uma barreira de conhecimento mesmo para você atuar, mas já deu uma flexibilizada. Antigamente era muito pior e era uma dificuldade maior desses médicos estarem atuando no mercado digital. Cara, e pensando como consumidor final, é um momento incrível, porque se você segue, né, eu vou pensar lá como eu consumidora, se eu sigo um profissional que eu admiro, que eu sei que o trabalho é um trabalho correto, e ele tem realmente alguém que auxilia nessa produção de conteúdo, cara, eu tô consumindo um conteúdo ali muito rico, que vai moldar a forma com que eu enxergo, por exemplo, a medicina, ou a estética, ou qualquer outro ramo, e a gente percebe, a gente aprende com esse tipo de conteúdo. Né, a gente tá falando do Instagram, mas a gente sabe que tem o canal do YouTube também, que, cara, tem cada médico que a gente, praticamente eu posso dizer que a gente estuda aquele material, porque aquilo talvez para um médico seja só um complemento, mas para um leigo, meu Deus, é um conteúdo riquíssimo. Tem um cara que eu gosto muito, que eu acompanhei desde o comecinho, desde o primeiro vídeo dele, o Samuel Dalelast. Samuel é incrível. Ele dá aula. É incrível aquilo. Técnica no canal dele, incrível. A gente gosta muito, aprende muito. Assim, hoje, se a gente for entender o movimento que aconteceu, né, de sair dos grandes veículos de comunicação, que é rádio, TV, né, e ir para um veículo de comunicação próprio, individualizado, hoje você consegue acompanhar, né, a grande diferença da internet, né, para as mídias tradicionais. Primeiro, questão de investimento. Com pouco investimento você consegue ter um resultado de grande impacto e a sua mensagem chegar nas pessoas. Antigamente não, você tinha que fazer um baita investimento em mídias tradicionais para você conseguir ter um impacto relevante. Então tem essa questão dos investimentos. A segunda questão a gente consegue também mensurar, ser muito mais assertivo na mensuração de resultado.
Coisa que na TV, na publicidade mais mainstream, mais tradicional, é mais difícil. Você tem mais ou menos uma ideia, mas você não tem assertividade. Dentro dos algoritmos, a gente consegue ter essa assertividade específica. E por fim, essa questão de você ter o seu próprio canal, né? De você ter o seu próprio veículo de comunicação. Então, você ser dono do teu próprio veículo de comunicação, da sua própria TV própria, né? Então, para os médicos, dar as caras na internet ajuda a aumentar o nível de conhecimento da audiência, né? Levar esse nível de conhecimento. Então, começa com um pilar básico ali de empresa mesmo. Eu chamo na criação de movimento que a gente usa, a gente começa pela base. E a base qual que é? A base é a gente compartilhar conteúdo corporativo, empresarial, né? Business. Então, o falar sobre o seu negócio, falar sobre a sua empresa, mostrar sobre os seus serviços, explicar as características mais técnicas desse serviço, e então começa por essa base. Depois, o segundo nível é o nível o quê? Mais emotivo. Né, o quanto que isso impacta de uma forma emotiva a tua audiência, como que a gente consegue gerar uma emoção, né, fazer um conteúdo que gera emoção, que gera um sentimento, seja ele bom, seja ele ruim, seja ele, né, curioso, seja ele alegre, feliz, triste, gerar um conteúdo que gere sentimento para tua marca começar a ser lembrada, né? O terceiro nível, a gente chama isso para o terceiro nível de conteúdo, né? A parte de quê? Comunidade. Construir uma comunidade dentro da tua marca. Então a gente começa com conteúdo ali voltado primeiro para a empresa, depois a gente vai ali e fala sobre emoção, traz sentimento na comunicação, e aí a gente começa a falar sobre a nossa comunidade. E colocar esse tipo de conteúdo de comunidade vai gerar um senso de pertencimento, né? O fear of missing out, né? O FOMO, né? Então é você falar para as pessoas e mostrar que você tem uma comunidade que te acompanha, tem um público, uma audiência que te prestigia, e essa comunidade, as pessoas geraram o desejo de fazer parte dela, né? E essa comunidade sempre está junto. Então, montar essa comunidade na comunicação ela é muito importante. E por fim, né? O último pilar e o suprassumo é o movimento, né? O quarto é o movimento. Então, empresa, marca, emoção, comunidade e movimento. E aí o movimento é uma questão mais o quê? Uma questão mais, eu preciso ter uma questão mais aspiracional, uma questão mais lúdica. As pessoas fazem, mas elas fazem um porquê, aquele tipo de ação. Eu quero trazer mais lucidez, por exemplo, o André, no começo, ele já falou a frase, né, jargão da empresa, do podcast, que é levar informação técnica e educativa de uma forma simplificada. Então, isso já faz parte do movimento de vocês. Pessoas que se identificam com esse tipo de conteúdo, que querem esse tipo de informação, dentro do posicionamento da marca de vocês, vai atrair esse tipo de público. Então, isso já você estar trazendo o último pilar, que é gerar esse movimento, levar as pessoas do ponto A para o ponto B desse jeito. Então, dentro do digital é a mesma coisa. Eu brinco, né? O mercado digital, né? Os canais digitais, eles são só canais. Marketing continua sendo marketing. E as pessoas não entendem, elas acham que, marketing digital, eu quero fazer marketing digital. Não, olha só, o marketing ele continua sendo marketing, o pensar estratégico continua a acontecer, porém a gente está só adequando para outros canais que são canais digitais.